Bom dia, graças e paz, irmãos e irmãs, principalmente aí ao grupo do jejum de 40 dias, né, que a Ariadne criou. A Ariadne me fez um desafio de compartilhar uma palavra com vocês e com muito carinho, com muito temor e responsabilidade, eu pretendo fazer isso em alguns minutos. Pretendo não ser tão longo na minha fala. Queridos, quando se fala de jejum e de oração, eu acho que a gente pode tomar muitos exemplos de jejum e de oração. Podemos pegar vários personagens aí da história da Bíblia, mas eu gosto muito de pegar um personagem maior da história, que é Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, fala do início efetivo, né, do ministério de Jesus, daquele Kairos de Deus, né? O Kairos dentro do Cronos, né? Que é o tempo oportuno dentro do tempo cronológico de Alfa e Ômega, que é o tempo Kairos de Deus para Jesus naquele momento dos 3 anos, ali aproximadamente 3 anos, que é o tempo Kairos de Jesus sobre a face da terra. O ministério de Jesus é incrível e ele começa de forma avassaladora, mas ele começa com um princípio que deveria ser o princípio para todos os cristãos. Logo depois que Jesus, se encontra ali com João Batista. Diz assim o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Jesus respondendo, disse-lhe: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Queridos, nós vivemos em um momento aí nessa proposta da Ariadne de jejum de oração, um momento muito crítico da nossa nação e do mundo inteiro com relação à pandemia, né, que está acontecendo no mundo inteiro. O que acontece? A Igreja do Senhor Jesus foi chamada para viver sobre a base, sobre o pilar que Jesus Cristo viveu. E esse pilar chamado Jesus, essa pedra angular chamada Jesus, esse fundamento chamado Jesus, ele deixou para nós a base de como nós devíamos viver. Bom, o ministério de Jesus, ele começa dessa forma. Ele começa depois de toda a sua trajetória de vida ali, 30 anos de vida, cuidando da sua casa, da sua família, aprendendo a profissão do pai e todas essas coisas, né? Jesus começa o seu ministério logo após ouvir a pregação de João Batista, logo após descer as águas do batismo e ser cheio do Espírito Santo. A primeira ação de Jesus para o seu ministério é ir para o deserto, né, ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e Jesus começa um processo profundo de jejum e de oração. Bom, o resultado desse processo inicial do ministério de Jesus, ele é tão surpreendente, porque Jesus vai viver intensamente 3 anos de ministério, onde Jesus vai curar, vai libertar, vai transformar, vai fazer milagres, sinais de maravilha, vai anunciar as grandezas de Deus, tudo isso em 3 anos. Em 3 anos, Jesus aparece para o mundo, do seu tempo, diz a que veio, demonstra que veio e faz o que veio fazer, que é
morrer na cruz para salvar a humanidade e liberar uma palavra de perdão nos últimos momentos da sua vida. Libera a palavra de perdão, dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Para viver o que Jesus viveu, só existe um caminho: fazer as mesmas coisas que Jesus viveu. Então, se você quer ter um ministério profícuo, se você quer ter uma vida promissora, se você quer ter realmente viver algo sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, que é o caminho de jejum e de oração, caminho, e Jesus vai falar sobre isso, né? Vigiem, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. O grande problema da nossa jornada na face da terra não é nós termos um ministério extraordinário, fazermos um monte de coisas extraordinárias. O grande segredo da nossa caminhada sobre a face da terra é nós conseguirmos viver isso daqui que Jesus viveu. Vencermos as tentações da vida. As tentações da vida, elas estão em todos os âmbitos, e a quantidade de tentações que temos, elas são surpreendentes. Então, por exemplo, né, nós estamos em um momento onde as pessoas estão tomando partido de A ou B, tomando partido disso ou daquilo. A única maneira de você discernir o que é que você deve fazer em meio ao caos é se você viver uma vida de santificação e uma vida de jejum e de oração. Então, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo para você entender. Elias, um homem saudável, homem de Deus, profeta do Deus Altíssimo, um homem extraordinário, ele chega em Serepta. Serepta é uma cidade que está passando por um caos tremendo, e ele encontra uma viúva. Bom, se nós pegarmos a história de Elias e colocarmos hoje na rede social, as pessoas com certeza iriam apedrejar Elias pelo seu comportamento. Por quê? Porque tudo que se espera de um homem saudável é que ele chegue em uma cidade devastada, encontre uma viúva e ele faça o quê? Ele ajude aquela viúva. Ele leve uma cesta básica, ele leve um remédio, ele leve algum tipo de ajuda. Elias chega em Serepta, encontra a viúva, e Elias tem um comportamento completamente atípico. E aqui eu não estou falando que isso é uma regra, eu estou dizendo apenas que quando você vive uma vida de santificação, uma vida de oração, você tem um discernimento das tentações da vida. Porque veja bem, até mesmo ajudar alguém que precisa naquele momento passar por aquilo ou viver uma experiência de milagre fora do propósito de Deus está errado. Então, como é que você discerne isso? Você discerne isso apenas se você tiver um profundo relacionamento com Deus. E a maneira de você fazer isso é através do jejum e da oração. Então, Jesus, ele tinha esse discernimento. Ele tinha um discernimento claro, limpo, seus filtros eram limpos para o discernimento. Por quê? Porque vivia uma vida de jejum e de oração, uma vida intensa de relacionamento com Deus. Então imagina, Elias chega para a viúva diz: vou fazer aqui uma comidinha, vou comer e vou morrer. Elias diz: não vai não é isso que você tem que fazer não. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer com essa farinha, com esse azeite que você tem aí, você vai fazer um bolo para mim, eu vou comer, e depois que eu comer, a farinha e o azeite não vai faltar na sua vasilha. Olha só que loucura isso. Como é que você tem esse tipo de discernimento? E aquela mulher vai experimentar um milagre. Aquela mulher precisa de um milagre de Deus na vida dela. E Elias tem esse tipo de discernimento. Então eu estou contando esse exemplo para você, apenas para você entender a dimensão do que Jesus está falando, quando Jesus diz para você orar e vigiar para você não entrar em tentação. Por quê? Porque até mesmo algumas ações que parecem ser boas, ações que parecem estar corretas, se ela não estiver dentro do propósito do plano de Deus, elas estão erradas. E a única maneira de você discernir isso é numa vida de jejum e de oração. Então o Senhor Jesus nos dá o exemplo, o caminho que nós devemos trilhar. Jesus, antes de começar o seu ministério, vai para o deserto passar 40 dias de jejum e de oração para limpar os seus filtros. E a primeira pancada que Jesus vai levar para o discernimento é exatamente nesse momento com Satanás. Só que Jesus vai viver muitas outras experiências onde Jesus é confrontado e ele tem que ter o discernimento do que falar e do que fazer. E em alguns momentos as pessoas queriam que ele fosse para a direita e tudo indicava que ele deveria ir para a direita e ele vai para a esquerda. Em alguns momentos, tudo indicava que Jesus deveria ir para a cidade comer. E Jesus tem o discernimento que ele deve assentar-se na beira do poço de Jacó. E daqui a pouco a mulher samaritana vem ao encontro dele.
Você percebe então do que a gente está falando? Então uma vida de jejum e de oração fundamentada dentro daquilo que Jesus fez, ela traz para você algo que é extraordinário, que é o quê? Você discernir, você ter a capacidade de discernir o que é tentação. Mesmo aquilo que parece ser correto você fazer, às vezes você não deveria fazer. Talvez você não devesse ajudar aquela pessoa da maneira com que você está achando humanamente que você deveria. Por quê? Porque infelizmente a mídia nos empurra para fazer as coisas que deveríamos fazer politicamente correto. Mas Elias vai fazer uma coisa que é politicamente incorreta, mas ele vai fazer aquilo que é certo dentro do plano e do propósito de Deus. A única forma de você discernir isso é você viver uma vida de jejum e de oração, uma vida de santificação. Que Deus abençoe esse tempo, né? Que Deus abençoe a todos aqueles que viveram esses 40 dias de jejum e de oração junto com a Ariadne, com o propósito, aqueles que não viveram por algum motivo, aqueles que já estavam em outros propósitos de oração e de jejum. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa ter um discernimento profundo em tempos de crise. E a única forma de você fazer isso é você ter depósitos de jejum e de oração com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Espero que essa breve palavra possa edificar você e sua casa. Um grande abraço, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre você e sobre sua família.